Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medical Cast, um podcast que eu idealizei e com a realização de Profile eu consegui desengavetar para trazer novidades na área da saúde, na área da medicina, de fontes confiáveis para vocês. Bom, eu sou Thales Bretas, médico, dermatologista, mestre em Ciências Médicas pela UF, e vou lembrar para vocês uma coisa: o Medical Cast aqui e as informações que eu falo não substituem uma consulta médica individualizada. Então, se você está sentindo alguma coisa ou está procurando um tratamento para alguma doença, procure um profissional de saúde capacitado que vai tratar o seu problema específico. Estão preparados para ouvir as novidades mais recentes aqui no Medical Cast? Vamos lá comigo. Pílula para depressão pós-parto. A primeira notícia dessa edição do Medical Cast hoje é a aprovação pelo FDA, que é a agência reguladora de medicamentos nos Estados Unidos, de uma pílula desenvolvida para o tratamento da depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança, que acontece logo depois que a mulher dá à luz. Essa depressão causa dificuldade de estabelecer o vínculo da mãe com o bebê e pode ter consequências irreversíveis a essa relação, inclusive pensamentos de morte ou agressividade. Segundo dados da Fiocruz, no Brasil, essa condição atinge até 25% das mulheres, ou seja, 1 em cada 4 mães vão passar por isso ao ter um filho. Tratamento e suporte psicológico adequados são extremamente importantes. Só que poucos remédios podem ser tomados nessa fase da mulher, em que ela está ou no fim da gestação ou amamentando. Por isso, um medicamento chamado Zurzuvae foi aprovado recentemente pelo FDA nos Estados Unidos e parece agir mais rápido e com menos efeitos colaterais que os outros antidepressivos já testados. O tempo de tratamento testado foi de 14 dias, 2 semanas, e os resultados positivos permaneceram por até 4 semanas após o término do tratamento. Eu espero que esse tratamento seja melhor estudado e logo esteja disponível no Brasil para tratar uma fase tão delicada, difícil e ao mesmo tempo especial na vida das mulheres que sofrem desse mal. Dieta mediterrânea e longevidade. Eu sempre falo aqui no Medical Cast sobre a importância do que a gente come para o nosso bem-estar físico e mental. Pois bem, mais um estudo saiu recentemente apontando que a dieta mediterrânea, que inclui fruta, verdura, vegetais e legumes direto da horta para o prato, acompanhado sempre de grãos, peixes e frutos do mar recém-capturados, grelhados ou assados, pode não só prolongar a vida, como também oferecer maior qualidade na saúde física e mental. Eu sei o tanto que é difícil, muitas vezes, conseguir alimentos frescos e ter tempo para prepará-los adequadamente nessa vida corrida e louca que a gente vive. Mas a gente passa por uma situação de saúde e é obrigado a parar e refletir que as nossas atitudes impactam diretamente no nosso organismo. E se não fizermos as escolhas certas, essa vida acelerada pode nos trazer problemas sérios que impedem de poder desfrutar as coisas boas. Então, se você puder e conseguir, pelo menos nas refeições principais do seu dia a dia, coma sempre alimentos frescos e menos comida processada e prática. Assim você vai ter mais tempo para você fazer tudo o que quer com a calma para saborear as delícias da vida. E essa dieta mediterrânea, na minha opinião, é uma delícia e ainda faz você se sentir mais leve e feliz. Entre os benefícios comprovados estão melhora na saúde cardiovascular, menor probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 e câncer, proteção contra a demência, que eu também sempre falo aqui nesse podcast. E a dieta mediterrânea não é só o que você come, mas também como se come. O ato de preparar a comida e compartilhar com familiares e amigos na mesa deixa as pessoas mais felizes e saudáveis. Evitar gorduras saturadas, vindas de carne e ovos, por exemplo, é só um dos fatores. Esse estudo mais recente, publicado em fevereiro de 2023, acompanhou mais de 100 mil ingleses por 10 anos. Foram avaliadas questões como comer com familiares e amigos, que é a convivência, participar de atividades físicas em grupo, tipo caminhadas em conjunto, e a frequência de encontros com familiares e amigos, os hábitos sociais, além da qualidade e quantidade de sono, tanto à noite quanto nas cestas, que são aqueles repousos no meio do dia. Foi constatado que as pessoas que adotavam mais essas atitudes, e não só o que comiam, tiveram menos risco de morte por câncer, doenças cardiovasculares e outras condições de saúde. E esse estilo de vida mediterrâneo pode ser adotado em qualquer lugar do planeta, já que o estudo, por exemplo, foi feito em Londres, longe do mar Mediterrâneo, em que esse estilo nasceu. Nós, aqui no Brasil, temos o privilégio de um clima tropical
que permite tanto a prática de atividades ao ar livre, quanto o desenvolvimento de uma agricultura e uma variedade imensa de frutas, verduras e vegetais frescos. Então, que tal tentar adotar um consumo de mais alimentos que crescem aqui e menos coisa pronta e industrializada? E o que é melhor, compartilhar com amigos e familiares. Eu sei que não vai ser fácil e nem prático, mas se juntar uma turma, cada dia da semana ficar responsável pelo preparo de uma refeição, pode ser uma reunião gostosa, saudável e que vai trazer muitos benefícios para a sua saúde e bem-estar. Microplásticos no coração humano. Médicos chineses encontraram microplástico no coração humano pela primeira vez. Mas o que isso significa? Qual que é o impacto disso para a nossa saúde? Até então, o microplástico já tinha sido detectado em outras partes do corpo que têm mais contato com o meio ambiente, como pulmões, as vias aéreas, por exemplo, útero e placenta. Mas o coração foi o órgão mais fechado e interno que o material foi encontrado. Pesquisas mostram que os microplásticos podem estar relacionados a aborto, diabetes, infertilidade, reações alérgicas, diferentes tipos de câncer, doenças cardíacas, psíquicas e até síndrome do ovário policístico. Os microplásticos são partículas minúsculas, com menos de 5 milímetros de diâmetro, eliminados a partir de materiais plásticos comuns, tipo garrafa, canudinho, estão presentes no ar, na água, no solo, a partir da decomposição dessas embalagens e tinta, por exemplo, feitas de plástico. Estudo científico mostra a presença de mais de 171 trilhões de partículas de microplástico no oceano. Isso equivale a mais de 2 milhões de toneladas, o que é o peso, por exemplo, de mais de 10 mil baleias azuis juntas e mais de 33 milhões de brasileiros. É como se 15% da nossa população fosse de plástico e morasse no fundo do mar. Olha que loucura! Esse microplástico vai para as nossas águas, nossos alimentos e contamina o nosso organismo, causando os problemas de saúde aqui descritos. Então, essa notícia de hoje vale como um alerta e um pedido. Evite o consumo de plásticos e outros materiais que não são biodegradáveis. O preço que o nosso planeta paga está ficando cada vez mais alto e, por isso, precisamos ser muito conscientes com o lixo que a gente produz. Pomada do Instituto Butantan para cicatrizes e queloides. Pesquisadores do Instituto Butantan, aqui no Brasil, desenvolveram uma pomada que ajuda na cicatrização e evita a formação de cicatrizes hipertróficas e queloides. Para quem não sabe, a cicatriz hipertrófica é quando a cicatriz de uma ferida fica grande, exagerada, grosseira e às vezes dolorosa. Já o queloide é ainda maior do que a cicatriz hipertrófica. Tem uma influência genética importante para sua formação e faz uma fibrose que ultrapassa os limites da ferida, fica grande, largo, gerando dor e incômodo estético para o paciente. Pode surgir até de cicatrizes de acne ou furos de brincos e piercings, por exemplo, e eu já vi até em tatuagem. Pois bem, o Instituto Butantan, que lidera várias pesquisas na área médica aqui no Brasil, está desenvolvendo uma pomada cujo princípio ativo é produzido por uma espécie de fungo isolado, a caatinga. Essa pomada foi capaz de regenerar o tecido da pele machucada de forma muito eficiente, sem induzir a formação de cicatrizes e queloides. Esse fungo da caatinga tem um nome difícil, Xerohilum rostratum. Produz uma substância com efeito antibiótico que inibe a infecção por fungos e bactérias e induz uma proliferação de colágeno mais uniforme nas feridas, impedindo a formação de cicatrizes hipertróficas e queloides. Essa pomada já foi patenteada pelo Butantan e está sendo produzida em parceria com a startup farmacêutica Biotechnoscience. Deve seguir as normas da Anvisa para ser comercializada em breve. Vamos aguardar ansiosamente, principalmente eu no consultório, para tratar minhas feridas cirúrgicas. 7 mitos sobre a amamentação. Uma campanha da ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre a amamentação acontece todo ano, em agosto, para incentivar e orientar as mães sobre esse importante ato de amor. Estatísticas mostram que bebês que não são amamentados têm 14 vezes mais chance de morrer antes de completar um ano de vida
do que os bebês que recebem o leite materno. A campanha da ONU quer que as mães tenham garantido o direito à licença maternidade e intervalos regulares na jornada de trabalho para amamentarem seus filhos. Essa campanha reforça também a importância das mães poderem contar com uma sala exclusiva para a amamentação no ambiente de trabalho. Foram discutidos 7 mitos sobre a amamentação. Vamos falar um pouquinho deles? O primeiro é de que a amamentação sempre dói e deixa os mamilos inchados. É claro que no início as mães sentem uma dificuldade e os bicos dos seios podem ficar doloridos até se acostumarem, mas permanecer dolorido ou inchado pode ser sinal de infecção, inflamação ou o bebê pode não estar acoplando a sua boca adequadamente. O segundo é de que a amamentação precisa começar imediatamente após o nascimento. Essa rigidez de tempo e imposição no comportamento pode impedir que a amamentação aconteça em qualquer momento que ela possa acontecer, já que ela tem seus benefícios indiscutíveis e a qualquer momento. Existem sim alguns motivos para se tentar logo no início. O estímulo da amamentação ajuda na contração do útero no pós-parto, o que diminui sangramento e acelera a recuperação do corpo da mulher. O colostro, que é produzido nos primeiros dias, também é muito importante porque tem uma alta concentração de proteínas e anticorpos. Mas a mulher precisa estar se sentindo pronta, disposta e relaxada para começar esse vínculo e deixar ele fluir naturalmente no momento que der para isso acontecer. O terceiro mito é de que não pode tomar nenhum remédio amamentando. A quantidade de remédio que passa pelo leite materno ao bebê é, na maioria das vezes, pequena, e tirando alguns medicamentos que realmente ameaçam a saúde do bebê, muitos outros podem e devem ser administrados com consciência e ciência do médico responsável, porque o mais importante é ter uma mãe com saúde para cuidar bem do seu filho. Sendo assim, analgésicos, por exemplo, para tirar a dor, ou antibióticos no caso de infecções, e antidepressivos para tratar uma depressão pós-parto, por exemplo, ou outros aspectos da saúde mental, podem ser essenciais e necessários à saúde de todo mundo envolvido. Alguns de venda livre, como os para gripe que têm descongestionantes, podem diminuir a produção de leite e exigem cuidado. O mais importante é trocar com o médico e pesar riscos e benefícios de se consumir um remédio que, no momento, pode ser preciso e deve sim ser considerado. O quarto mito é sobre a alimentação. É claro que a composição exata do leite depende muito da dieta da mulher, mas não tem nada de errado em comer pimenta, por exemplo, ou alimentos mais elaborados. O essencial é a mãe observar se o que ela comeu impactou de alguma forma no comportamento do bebê. Por exemplo, você pode notar que quando você toma muito leite, o seu bebê teve mais cólicas ou gases. E aí você toma atitudes com base no que funcionou para os dois. O quinto mito é sobre o uso de fórmulas. Não é que se você der uma fórmula uma vez para o seu bebê, ele nunca mais vai pegar o peito e o seu leite vai secar. É verdade que a produção de leite depende muito da demanda e desse estímulo de sugar o peito. Então, quanto mais vezes o bebê sugar e se alimentar do leite, mais leite será produzido. Se você oferecer muitas vezes fórmula ao longo do dia, seu corpo vai entender que você precisa produzir menos leite e vai diminuir essa oferta. Mas isso não quer dizer que você não possa ofertar a mamadeira numa noite de exaustão, por exemplo, ou num momento em que você não possa dar o leite por uma outra razão específica. Vez ou outra, não vai afetar a produção e nem a saúde do bebê. O sexto é sobre a saúde da mãe e o leite. Uma mãe doente não impede que ela possa continuar a amamentar, exceto nos casos de infecção pelo vírus do HIV ou hepatite, que esses sim contraindicam a amamentação. Com infecções transitórias, como a gripe, por exemplo, a mãe produz anticorpos que também são transmitidos ao bebê no leite. E por isso, raramente essa doença vai ser transmitida para o bebê. O sétimo e último mito desvendado é de que é difícil desmamar um bebê que amamentou por mais de um ano. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, mas não tem uma hora certa de desmame. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, recomenda que, se possível, mantenha a amamentação até os 2 anos de idade, associada aos outros alimentos introduzidos por volta dos 6 meses. Mas a gente sabe que a mãe precisa voltar a trabalhar e, pela dificuldade, é difícil manter por muito mais de um ano. Na maioria dos países desenvolvidos, por exemplo, a amamentação é mantida por média de 1 a 2 anos, enquanto em outros, com menos recursos,
ela perdura por mais de 3 anos. Conseguindo manter esses 6 meses de aleitamento materno exclusivo, o quando parar é uma decisão da mãe com o que funciona melhor na sua dinâmica familiar. Antes de encerrar, eu queria agradecer aqui a realização de Profilo, que me ajudou a tirar do papel esse projeto tão legal que eu tô amando fazer. E se você aí curtiu, assista todos os outros episódios que já estão disponíveis nas plataformas digitais e curta, compartilhe, comente, mande para o seu familiar e traga notícias e outras sugestões para a gente trazer aqui para vocês também. Um beijo, até o próximo episódio.